Olá, leitores da Rota 66, aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal e hoje eu quero trazer para você a carta do apóstolo Paulo para os Gálatas. Essa carta é uma carta bem pequenininha, porém uma carta muito importante que trata um tema muito importante, que se não tivesse sido tratado, esse assunto aqui dentro dessa carta, eu não sei se estaríamos aqui hoje cultuando a Deus, praticando o cristianismo da forma como a gente pratica. Então, esse tema é um tema muito importante para que a gente possa ler com detalhes e para que a gente possa também ter muito cuidado nos dias de hoje em relação a gente manter a palavra de Deus como a única referência para que a gente possa ser salvo e ser salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, como eu já disse, e a possibilidade dela ter sido a primeira carta, se não o primeiro livro do Novo Testamento escrito, é muito grande, porque esse livro aqui, acredito que tenha sido escrito entre 48 a 50 depois de Cristo, porque esse livro aqui, ele não trata do concílio que aconteceu em Jerusalém. Então, possivelmente, essa carta ou a carta aos Tessalonicenses foram as primeiras escritas do Novo Testamento, ou seja, isso é uma curiosidade. Também a carta aos Gálatas não foi direcionada para os Gálatas, uma igreja, não. É diferente das outras cartas do apóstolo Paulo em relação à igreja de Tessalônica, de Corinto. Essa carta era uma carta circular, possivelmente, para pelo menos 4 regiões: Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Lembrando que a gente tem a Antioquia da Pisídia, que é essa região, e a Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja, uma igreja muito missionária, que enviou, inclusive, o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária para plantar essas igrejas nessa região. Então essa carta, praticamente, ela vai tratar 3 temas muito importantes. Do capítulo 1 ao capítulo 2, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado, porque os crentes de Jerusalém não aceitavam o apóstolo Paulo como um apóstolo, porque ele não fazia parte daquele grupo que caminhou com Jesus. Mas sim, o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Jesus lá no caminho de Damasco, como a gente sabe, ali o testemunho do apóstolo Paulo, que até então era Saulo de Tarso e se torna Paulo depois da sua conversão ali no caminho de Damasco e o seu batismo junto com Ananias na casa de Judas na rua direita, como está descrito no livro de Atos. O segundo ponto está descrito no capítulo 3 ao 4, que é a defesa do evangelho. Um grupo de cristãos judaizantes, conhecido também como os cristãos judaizantes da seita dos fariseus, eles acreditavam que para que você fosse cristão, você teria que passar pelo judaísmo, ou seja, ser circuncidado e praticar a lei judaica. E o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, ele é o apóstolo missionário que foi chamado para levar o evangelho para os estrangeiros, para os gentios, como vocês conhecem bem aqui na palavra. E como é que um gentio vai se tornar judeu para se tornar cristão? Ou seja, o apóstolo Paulo foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo descreve aqui na carta aos Gálatas, que Jesus, ele mesmo chamou ele e falou com ele no caminho de Damasco. Ou seja, nesse momento, Paulo ele está defendendo de que não é necessário que os gentios, que os estrangeiros se tornem judeus, e nem somente esses, mas ninguém. O verdadeiro evangelho traz a salvação através de Jesus Cristo, diretamente, sem passar pelo judaísmo. Porém, havia uma discussão muito grande, querendo fazer com que a lei judaica ela continuasse sendo praticada dentro da nova proposta que Jesus traz da graça e da salvação através do seu sangue no Calvário e da salvação através da própria graça de Deus.
Então havia uma discussão muito grande nesse momento, e é muito interessante porque eu, como missionário, eu trabalhei em um país muçulmano e muitas das vezes, quando há uma mistura de teologia, é muito comum que você traga essa teologia, pratique essa teologia dentro dessa proposta que Jesus nos traz através da sua mensagem, do seu evangelho. E quando isso vai sendo praticado dentro da igreja, dentro da religião, muitas das vezes isso se torna algo necessário e essencial e é cobrado como se fosse necessário para a sua salvação. Muitas igrejas com várias teologias hoje estão passando por problemas semelhantes, porém, essa igreja nesse momento estava vivendo e sendo cobrado e recebendo uma influência muito grande dessa seita dos judaizantes fariseus lá de Jerusalém, que apresentava um evangelho, um falso evangelho, como diz o próprio apóstolo Paulo. O terceiro ponto se encontra no capítulo 5 e capítulo 6, que é a defesa da ética cristã. Pois é, o apóstolo Paulo traz o verdadeiro evangelho e ele diz: sejam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas os cristãos judaizantes acreditavam que eles precisavam praticar os ritos judaicos para que eles fossem cristãos de verdade. E uma coisa muito interessante é que o apóstolo Paulo ele diz: não é necessário ser judeu. Jesus, através do seu sangue, através da sua graça, a gente não precisa mais. Inclusive, ele foi muito criticado, como se a proposta que ele estava trazendo era muito fácil de fazer, era muito fácil de praticar. Por quê? As pessoas que tinham vindo do judaísmo acreditavam que era impossível viver pela graça e eles teriam que passar por todo esse processo judaico da lei para serem alcançados por Jesus Cristo. E se você ver no capítulo 5 dessa carta aos Gálatas, você vai ver: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravo novamente. Pois é, essas pessoas não sabiam lidar com essa situação. E os estrangeiros que nunca passaram pelo judaísmo, não sabiam nem o que era judaísmo, estavam querendo acompanhar essas pessoas da seita, dos judaizantes. E o apóstolo Paulo lutou, brigou, fez essa carta dizendo: não, é pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Não é algo que a gente precisa fazer alguma coisa, algo que a gente precisa praticar para a gente ser salvo. Simplesmente, através do sangue do Cordeiro derramado da cruz, o Espírito Santo vai nos guiar, assim como guiou o apóstolo Paulo, e ele tem muita experiência descrita em suas cartas e seus livros. A gente vai conseguir se relacionar com esse Deus. Mas eu acredito que seja de fato algo muito difícil, porque é tão simples que parece que é impossível. E nós, seres humanos, não é diferente dessas pessoas. Muitas das vezes estão buscando servir ao Senhor como uma forma de que o quanto mais a gente serve, mais a gente se aproxima, mais a gente conquista, mais a gente recebe. Não, servir ao Senhor é um ato de amor. É fazer com que a herança do nosso Pai não só nos alcance, mas também através de nós alcance outras pessoas. Mas como lidar com a graça? De fato, graça não é igual a libertinagem. Graça é um dom de Deus dado a nós de graça para que a gente possa ser alcançado e através dela se relacionar com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Isso foi uma discussão muito grande e graças a Deus que o próprio Deus, o próprio Jesus chamou o apóstolo Paulo. Por que eu disse que esse livro é tão importante? Se o apóstolo Paulo não tivesse lutado, defendendo de que o evangelho da graça é o verdadeiro evangelho, hoje nós seríamos cristãos judaizantes. Ou seja, cristãos, mas também praticantes do judaísmo. Como muitas das vezes você tem visto aí, muitas teologias, muitas pessoas buscando servir ao Senhor, viver o evangelho da graça, mas praticando o judaísmo. Nós não precisamos do judaísmo. De fato, Jesus foi judeu, Jesus morreu judeu, mas nós somos salvos através de uma nova aliança,
nós somos guiados por um Espírito, o Espírito Santo de Deus, e hoje nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós e através dessa relação ele nos direciona de graça, através da sua própria graça, para que a gente faça a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pois é, quando eu falei que era muito importante para mim esse livro, porque eu sou missionário, é porque essa igreja aqui era uma igreja multirracial, era gente do mundo todo, essa região era muito grande, então tinha gente do mundo todo. E nós missionários que viajamos, que pregamos o evangelho, a gente precisa ter muito cuidado com a teologia, para que a gente não venha deturpar, distorcer aquilo que foi dado a Deus de graça para nós. É simples assim, pois é. Pode acreditar que é simples assim. O evangelho é muito simples, muitas das vezes tão simples que a gente nem acredita. Mas o que é de fato difícil é a gente entender a simplicidade do evangelho e não querer viver mais como escravo, como escrava, como o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 5. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Que Deus abençoe vocês e boa leitura desses 6 capítulos do livro de Gálatas. Até o próximo estudo e fiquem com Deus.